Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, verso 15 ao verso 17. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E de tanto pelejarem contra os filisteus, Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou matar Davi, ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Irmãos, é um texto atípico, é uma situação atípica, e eu louvo a Deus por esse texto, esta porção escriturística chegar até nós. Eu louvo a Deus por esta porção nos informar biblicamente este momento na vida de Davi, porque seria difícil para mim chegar aqui nesta noite e convencer você, crente em Cristo Jesus, que conhece a Bíblia Sagrada, que conhece a história do rei Davi. Seria muito difícil lhe convencer de que um dia Davi se cansou numa peleja e que um dia ele precisou de ajuda, se isso não estivesse escrito nas Escrituras Sagradas. Se eu chegasse aqui hoje lhe dizendo que foi o historiador A ou B que disse em um dos seus livros que um dia Davi se cansou, seria difícil de acreditar. Porque nós, aqueles que tiveram o privilégio de crescer na igreja, desde crianças ainda na escola bíblica dominical, cresceram ouvindo falar um perfil de Davi como um homem guerreiro, como um homem incansável, como um homem muito corajoso, conquistador, que não negava fogo, como disse aqui o pastor, que estava sempre na disposição de vencer, de guerrear, de conquistar. Davi não era apenas um rei que ficava dando ordens no seu trono, exercendo o seu mandato. Não. Davi era também um imperador, um guerreiro que saía do seu trono para conquistar territórios. Este é o Davi que a gente acostuma, desde o começo na escola bíblica até hoje, ouvir falar. Isso é tão interessante, irmãos, que um dia eu estava de saída para ministrar a palavra do Senhor lá na Paraíba, em São José de Piranhas, minha terra. E eu estava de terno e gravata, e um primo meu, que não é crente, não é evangélico, ele olhou para mim e disse: Lucas, você está indo pregar? Eu falei: tô, Rafael. Ele falou: você vai pregar sobre qual personagem da Bíblia? Eu falei: eu vou falar sobre o Davi. Aí ele falou assim: o corajoso, aquele menininho que matou um gigante com uma pedra. Eu falei: esse mesmo. Então os irmãos percebam que o perfil traçado na cabeça das pessoas, até aqueles que não são cristãos evangélicos, é de um Davi corajoso, é de um Davi guerreiro, intrépido, desde a sua mocidade. Um Davi que era o terror dos filisteus, sim, desde a sua mocidade. Ele venceu o Golias.
filisteu da época. Davi, que quando diziam assim, lá vem Davi, os filisteus temiam. Davi, que venceu os filisteus muitas vezes. E Davi, que ficou conhecido, que foi um marco na sua vida, a vitória sobre Golias. E daquele momento em diante, Davi foi sendo exaltado por Deus. Eu quero que você preste atenção. O nome de Davi foi sendo aumentado, soprado, não apenas no céu, não apenas no reino de Deus, mas no momento em que Davi vence Golias, o nome de Davi fica conhecido também no inferno. É muito forte isso aqui. À medida que Davi vence Golias na frente de todo mundo, que passou 40 dias escarnecendo do povo de Deus, desfazendo, humilhando de Israel, e aquele menino vê a nome da roça, meio que por acaso, saber como estavam seus irmãos. Ele tem um discernimento de que Golias não era apenas um gigante, mas era um incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus, e ele diz: eu vou vencer ele no nome do Senhor. A unção na vida de Davi, o discernimento era diferente. Davi tinha um brilho diferente, você está entendendo? Então isso faz com que Davi vença, fique famoso, fique conhecido, não só apenas do lado da luz, mas do lado das trevas também. Aqui é onde mora a questão, o brilho do Senhor. Quanto mais você trabalha na obra e mais você fica conhecido no reino de Deus, mais aumenta a fúria das trevas pela sua vida. Quanto mais trabalhamos para Deus, quanto mais a nossa coroa ela aumenta o brilho lá, mais aumenta o ódio de Satanás por nós. E essa rixa, essa raiva, este rancor foi crescendo do coração dos filisteus. E tem um ditado que diz assim: quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. O tempo se passou e o mandato, a história, o reinado de Davi foi todo esse: vencendo filisteus, trabalhando para Deus. Deus era com ele, ele vencia, ele conquistava, ele humilhava os filisteus. E o tempo foi se passando. E o texto nos diz: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Queridos, eu preciso dizer para você nesta noite: a nossa peleja é contínua. Eu quero lhe dizer nesta noite, você que é soldado de Jesus, quem é soldado de Jesus aqui? Você foi alistado para um exército e você foi chamado para uma peleja que ela não vai se acabar aqui. Todo dia é um gigante, todo dia é um desafio, todo dia é uma peleja, uma pancada repetida, é uma luta contínua. Você ora aqui, você expulsa um demônio aqui, você ora ali, você prega ali, Jesus salva ali, mas amanhã já tem outra vida precisando, já tem mais alguém necessitado. O trabalho do reino de Deus não para. O inferno funciona 24 horas, mas o reino de Deus também trabalha em contrapartida. Eu quero acreditar nesta noite que está vindo reforço do céu para este exército da luz. Mas não fique você pensando que você vai ter férias aqui, porque a vida cristã, o ministério, não é uma redoma de vidro, não é uma colônia de férias, mas é um campo de batalha. E às vezes a gente quer desistir e quer parar, porque todo dia é uma luta. E o texto está dizendo: tiveram mais os filisteus outra peleja contra Israel. E quem é que está lutando? Era um clássico, era uma rixa, era uma rivalidade. Os israelitas contra os filisteus. E o
Preciso correr aqui. E de tanto pelejar contra os filisteus, Davi se cansou. Irmãos, a peleja é contínua. Companheiros de ministério, a peleja é contínua. A gente não pode parar, mas a Bíblia não diz que a gente não vai se cansar. Aleluia. Vai chegar o dia no seu ministério, vai chegar o dia na sua vida cristã que você vai procurar força e não vai achar. Vai chegar o dia que a peleja vai te sufocar, que você ainda nem se recuperou da de ontem, já tem outra hoje para você vencer. O tempo vai se passando, irmão, e por isso que é bom você ter reserva de Deus na vida, porque muitos de nós hoje já não oram como orava antes, já não busca como buscava antes, já não vive a vida que vivia antes. Mas a peleja continua, o ódio do inferno continua mesmo, a oposição continua a mesma. E a gente está sujeito a se cansar. Ninguém aqui é Superman. Ninguém aqui é super-homem. Todos nós aqui, os que estão de terno, os que não estão, as irmãs e os jovens, todos aqui somos seres humanos. Cansamos. Nossos joelhos doem. Nosso emocional, querido pastor, também se cansa. Dirigente de congregação também se cansa. Davi era rei, maior rei. Davi era um guerreiro, vencedor, mas Davi cansou. Quem está entendendo o mistério de Deus aqui nesta noite? E a luta está só se intensificando, irmãos, a cada dia que passa. Nós estamos no fragor de uma guerra espiritual. E vem seta maligna de todo lado. Oh, Jesus. Eita! E o texto diz: Davi se cansou. E logo em seguida, Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes. E o texto dá detalhes. O peso da lança era 300 ciclos de cobre. Estava com uma espada nova. Este intentou matar Davi. A Bíblia está pregando, não precisa nem eu falar. Satanás esperou só um momento. Oh, meu Jesus, ajuda a gente. Aleluia! O diabo estava à espreita, esperando uma oportunidade, esperando um momento de vulnerabilidade de Davi. Porque o texto está dizendo: Isbi-Benob era dos filhos do gigante. Tem uns estudiosos da Bíblia que dizem que esse Isbi-Benob era irmão de Golias. Outros dizem que era filho de Golias. Eu quero dizer para você, era parente. Era parente, alguma coisa ele era. Não é verdade? Da mesma raça como está aqui. E os irmãos se lembram do que Davi fez há 23 anos atrás? Matou Golias, o maior. E quantas pedras ele pegou no ribeiro? Quem lembra? 5 pedras. Mas não era só um gigante? E alguém pode dizer assim: mas ele pegou 5 pedras, irmão Lucas, por prudência, porque se ele errasse a primeira, porque tem lógica dizer isso, né? Mas quando você vai estudar a Bíblia, você descobre que quem era atirador de funda não tinha esse negócio de errar, não. Não perdia a pedrada, não.
Tem um texto de Juízes que diz que os atiradores de fundo em Israel acertavam um fio de cabelo. Então, quando Davi pegou as 5 pedras, ele sabia que tinha mais 4 gigantes ali. E ele disse: se um cair e o outro vier, eu derrubo. Oh, Jesus. Jesus, manda munição para estes obreiros, manda munição para a tua igreja. Receba nesta noite munição. Se prepara, se arma. Porque a guerra está acontecendo. Tenha reserva de Deus na vida. Porque se o inimigo se levantar, você vai derrubar em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus nesta noite. Receba, meu irmão. Você que está com a mão levantada, porque você acredita. Então receba de Deus nesta noite. Ora, baixa. Tem uma unção caindo aqui agora. O inimigo não vai desistir de nos derrubar. Mas tem o reforço vindo do trono de Deus. Receba revestimento de Deus agora. A Bíblia está dizendo que este gigante cingia uma espada nova. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: Satanás usa o que tem de melhor, porque conhece nossa vulnerabilidade, conhece nosso ponto fraco, vulnerável. Repito, não tem Superman aqui espiritual. Satanás é covarde. Ele não vai lhe tentar onde você não é vulnerável. Ele vai lhe tentar onde você é vulnerável. Espada nova. Não é coisa feia não, meu irmão. Não é pouca proposta não, é coisa grande. E Davi não tinha o que fazer. Agora eu vou me valer do historiador. O historiador diz que quando Davi se afasta, ele se afasta do barulho da guerra. Ele tira a sua armadura, ele embainha a sua espada. E Isbi-Benob aparece na frente dele, pastor, com a espada na garganta praticamente. Davi podia gritar que ninguém ia escutar por causa do barulho da guerra. Porque tem momento, irmão, que é só eu e Espírito Santo. Pode me ajudar, nem minha amada pode fazer nada por mim, se não for Jesus para arrancar a fúria de Satanás que quer me destruir constantemente. Por isso que eu digo da base de Deus nesta noite: vamos acabar com esse negócio de guerrear uns contra os outros. A nossa luta é contra o inferno. Digo para o mesmo time aqui. Nós estamos no mesmo time. Vamos acabar com esse negócio assim de frutibilidade. Pastor, eu estou terminando. 5 minutos. Eita Deus que fala. Conjunção adversativa, verso 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu. Aleluia. Sempre na vida do crente tem um porém de Deus. Quando Satanás coloca um ponto final, Jesus chega com o livramento, quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros do fogo e dizendo: eu quebro o laço, eu fecho a cova. E aonde o diabo colocou um ponto final, Jesus coloca a Bíblia e diz: vai prosperar, vai fazer muito, vai cuidar, vai trabalhar muito, vai. Eu encerro. Aleluia. Eu encerro agora. Tem gente que pensa que o diabo tem raiva dele é porque ele é bonito, porque é rico. Não, é por aquilo que você já fez e faz na obra de Deus. Tem gente que ainda diz assim: quando eu não era crente eu não entendo, que quando eu não era crente eu não tinha essa luta, não tinha essa perseguição, mas é claro, você fazia o que o inimigo queria. Agora que você declarou guerra contra o inferno e faz a vontade
vai se levantar, vai fazer reunião. Não caia nesse engano. Por isso que a palavra de Deus, ela liberta, que ela acaba com todo engano. Não vou para a igreja mais não, que depois que eu virei crente, diz assim, né? Depois que eu virei crente, é uma luta, é uma perseguição, é o povo com raiva, eu vou entregar a carteirinha ao pastor. Não, meu irmão, você está no lugar certo. Isso significa que você está no lugar da obediência e da bênção de Deus. Nós conhecemos uma irmã em Cristo da nossa igreja, Tia Jo. Ela talvez seja a pessoa mais conhecida no Ministério de Criança no Brasil. Assembleiana, Tia Jo. E ela contou que fez muita obra do Senhor na África. Ela trabalhou muito para Deus. Ela causou muito prejuízo para o inferno, assim como Davi. Mas um dia essa irmã, ela contraiu uma malária lá na Amazônia. E ela começou a ficar muito ruim. E um dia ela estava no hospital, já vomitando tudo, praticamente o fígado. Estava numa situação muito difícil. E ela pediu para o pai dela: pai, compra para mim um suco de cupuaçu para eu saciar aqui minha vontade, talvez já morrer. O pai dela saiu muito triste e foi comprar. E ela conta no seu testemunho que ela vomitando aqui naquele quarto de hospital, naquele banheiro, sem forças, aparece um ser horrível na frente dela, assim como Isbibenob apareceu na frente de Davi, e disse: agora eu vou me vingar, agora eu vou cadê a tia Jo? Porque o diabo é assim, né? Lança em rosto e face. Cadê a tia Jo? Aí morta, morrendo, eu vou lhe matar. E ela disse que não tinha força para repreender, ela não tinha força. Mas de repente, quando aquele ser estava se aproximando dela, desce naquele banheiro daquele hospital um ser de branco, com uma espada na mão, e disse: